Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sob os pés, iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos dado o privilégio de estarmos de pé diante dele, diante deste mundo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos estar orando com o pastor Antônio Ferreira. Pode ser, meus irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos nesta noite, meu Deus, por estar na tua casa. Abençoa cada um dos teus filhos que já vieram, aqueles que vão vir, para ouvir a tua palavra, meu Deus. Vem usar nosso pastor Austin nessa noite, na tua palavra, como sempre tem usado. E abençoa nessa noite, Pai, com aquela palavra que o Senhor tem, em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo alguns hinos da harpa cristã, acompanhado pela irmã Lília e pela missionária. Viu, Elisângela? Dá para cantar? Eu fiquei olhando para irmã Elisângela. Glória a Deus. Irmã Elisângela e a missionária Lília. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para adorar e bendizer o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. 127, vamos louvar o nome do Senhor. Abençoado da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Oh, aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão ao céu
desfrutar. E Jesus os saudarás, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atenda ao teu mandar. 126. Aleluia, Oh, aleluia, Jesus, glória a Jesus. Deus. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, bastará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Oh, glória! Meus amados, quem está sentindo a presença do Senhor, diga glórias. A casa está cheia da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados, com a leitura oficial, a palavra do Senhor para esta noite, nós vamos estar acompanhando o pastor Antônio Ferreira. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, irmão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o verso 31. Estou muito feliz por esta oportunidade, por estar aqui com o pastor Osto, meu amigo pastor Carlos Beniz. Diz assim a palavra: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou,
antes entregou por todos nós. Como não, dirá também a todas as coisas. Que diremos estas coisas? Que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condena... Verso, a igreja pode ler, o verso 34. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito de infinita graça, aleluia, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que possa ter ido ao encontro dos corações, ó meu Deus, e que o Senhor possa manifestar, Senhor, a tua presença maravilhosa nesta noite, neste lugar, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Meus amados, como é bom a presença do Senhor, ela nos hidrata, nos robustece, nos dá asas de grande envergadura e nos faz chegar onde deseja o nosso coração. Meus queridos, nós vamos fazer agora um recebimento. Pastor Antônio, o senhor vai ficar congregando conosco? Então, quero pedir à Pris que se coloque sobre seus pés. Nós vamos estar recebendo, nesse momento, pastor Antônio, que passa a congregar conosco. Ele é convencional, é um homem de Deus. Vamos orar para Deus dar uma esposa para ele, uma pessoa para estar. Ele ficou viúvo e pastoreou, já foi também supervisor da nossa convenção, e o Senhor nos presenteia com o pastor Antônio conosco. Então nós vamos fazer essa oração com o presbítero Lucivaldo. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui estamos nesta noite para te adorar, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos neste momento, Pai, pela vida do teu servo, Senhor Deus, que juntamente conosco vai estar aqui, Senhor Deus, para fazer a obra do Senhor, Deus, para pregar o evangelho do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar ele, dando graça, sabedoria, enche do Espírito Santo e capacidade, Pai, para fazer a tua obra e abençoa toda a igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Os obreiros recebam abraçando. Meus amados, nós vamos estar ouvindo um louvor com a cantora Laurinha. Laurinha vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Cantora Laura vai estar louvando, ela está adorando o Papai do Céu. E os irmãos que estão nesse momento participando conosco ao vivo neste culto, que está sendo transmitido para todo o Brasil e para todo o mundo. Onde você estiver, o braço do Pai das Luzes em Cristo Jesus vos conceda o que deseja os vossos corações. Sejam abençoados, guardados, blindados no amor do Senhor e alcance aquilo que o coração deseja em Cristo.
Cantora Laurinha. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui nesta noite para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos aqui somente de passagem, né? Por um tempo. Enquanto estivermos aqui, nós vamos adorar ao Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou aqui, oh, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, em minha casa vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre meu lar. Sou peregrino aqui, ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Aleluia, Ramacanta, Rabasteremionda, Lamahas. Aleluia, Jesus. Sou um peregrino aqui, oh, sou um forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou um peregrino, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar
meu lar, meu lar, meu lar. Lá não haverá mais lágrimas, meu lar. Aleluia. Glórias a Deus, quem tem glória, diga glórias para Jesus. Nós estamos aqui para adorá-lo na beleza de sua santidade. Meus amados, louvando a Deus por cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco ao vivo deste culto. E esta palavra está chegando ao seu coração, este louvor, abençoando a tua vida, a tua casa, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Pessoas que estão nesse momento conectados conosco, neste culto ao vivo aqui na Aprisco, como a 10ª. Meus amados, eu quero apresentar o pastor Carlos Omar. Chega aqui perto, meu príncipe. O que a igreja vai dizer para o pastor Carlos? Seja bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Se gostar, fique com a gente. Deus te abençoe, pastor Carlos. E traga mais gente. Oh, glória. Meus amados, como é bom estar na presença do Papai do Céu. Deus abençoe, irmão Armando. Seja bem-vindo. Você já faz parte dessa casa, viu? Deus abençoe, meu querido filhão do nosso coração, irmão Armando. Meus amados, agora nós vamos ouvir mais um louvor, não é? Desta feita, quero ouvir a irmã Elisângela com um daqueles hinos poderosos que está no coração dela. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Valdinã, da irmã Eliene, não é? Irmão Valdinã, irmão Raimundo da Ione e o presbítero Lucivaldo subiram aqui e deram jeito. Porque depois que botou o telhado aí, choveu as chuvas maiores que eu já vi. E graças a Deus está tudo enxutinho, não pingou mais nada. Então é a bênção de Deus, né, irmãos? Que Deus abençoe ricamente esses homens destemidos que não tiveram nenhum problema em subir aí em cima para deixar tudo organizado para a glória de Deus. Então, nós vamos estar ouvindo a irmã Elisângela. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que essa paz continue abençoando os nossos corações e que nós possamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Não posso explicar o que Ele é pra mim. Palavra, aleluia, no meu coração. Não dá pra imaginar o seu amor sem fim. Aleluia, isso é pra ti, Jesus. Sobreviver sem Ele é como uma abelha sem o mel. Impossível imaginar sem Ele é como a noiva sem o véu. Como a estrela sem o céu. Jesus é a fonte de água viva. Eu sou a sede, sou uma alma sem descanso.
impossível sobreviver sem Ele. É como uma abelha sem mel. Impossível sobreviver sem Ele. É como uma noiva sem o véu. É como a estrela em o céu. Jesus é a fonte de água viva. Sua sede, sou uma alma sem descanso. Tu és a Deus. Jesus é a rosa de Saron. Sou esta flor, sou uma aleluia sem descanso. Tu és amor. Aleluia. Jesus, tu és amor. De Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos com bastante pessoas que estão ao vivo conosco. Glória a Deus. Eu quero aqui mandar um abraço especial para a irmã Maria Sabino, ali em Matões, Maranhão. Muitas pessoas também, irmão Cícero, Alessandro Coelho Gomes, que está ligado conosco, a irmã Ivonete. Também tem a nossa irmã Ivonete ali de Zedoca, no Maranhão, que estão nos acompanhando, a irmã Sara Emily. E tem muita gente, queridos, graças a Deus, uma quantidade de pessoas que estão cultuando. Tem mais outras, sou de Belém do Pará, cultuando com vocês. Então, queridos, Deus é maravilhoso, é poderoso, é ressurreto. E nós estamos nesse momento, para a glória de Deus, com muitas pessoas. Vai um abraço especial para a nossa querida irmã Filomena Lira, ali em Chapadinha, no Maranhão, aquela cidade maravilhosa. Deus abençoe ricamente. A irmã Raimunda Melo, Deus abençoe. E também, amados, mandando um abraço para a irmã Geli Cristina Fonseca. Deus abençoe ricamente. Meus amados, como é bom nós estarmos, não é, atingindo agora o Brasil e o mundo, não é, irmãos? Nossos cultos oficiais serão transmitidos e eu quero louvar a Deus pela vida da nossa equipe técnica que estão ali, irmão Bruno, é o Bruno e os demais, é que o nome aqui vazou. O Lucas, que é daqui, e o João Pedro. Deus abençoe rica e poderosamente. Irmão, essa equipe é uma equipe que só Jesus Cristo, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos abençoa, não é? Não é fácil. Eu disse aqui no culto de sábado, esses meninos são o que tem de melhor aqui nessa cidade Imperatriz. Alguém pode achar assim, mas é porque o que a gente sente nas transmissões, e eu que tenho anos de mídia, não é? São 7 anos que eu estou fazendo Porções do Eterno, acostumado a estar em evento, e vejo muitas postagens, e Deus é maravilhoso, que o trabalho que eles estão fazendo com excelência. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Hoje nós temos um engenheiro de som, que está ali de imagem, uma equipe maravilhosa. Temos uma cameraman que está aqui, operando, fazendo um trabalho maravilhoso, e que Deus abençoe ricamente. Meus amados, nós vamos ouvir uma palavra, uma pequena palavra, porque o tempo está corrido, com o pastor Carlos Omar. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Que Deus nos continue abençoando nesta noite. Amém. Aleluia. Quero deixar uma palavra aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 6 de Marcos, e no verso de número 30 ao 32,
nós vamos encontrar uma palavra interessante. E essa palavra mexe no nosso coração. Livro de Marcos, capítulo 6, verso 30 ao 32, eu quero compartilhar. E muitas vezes, quando a gente lê esta passagem, a maioria dos pregadores vamos falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Se nós estivéssemos num seminário, o contexto do texto está no verso 30 e no verso 31. E diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham ensinado. E disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram num só barco para um lugar deserto. Eu quero tomar só 5 minutos, nada mais. Cada vez que nós ouvimos a palavra de deserto, muitas vezes nós achamos que deserto é provação, é castigo, é disciplina. A Bíblia, porém, vai falar que o deserto, irmão, Deus utiliza ele para muitas coisas. Mas o deserto na vida do cristão é uma passagem, eu diria, obrigatória. Amém? Por que o deserto é necessário nós ir no deserto? Irmão, porque ali no deserto nós vamos ser provados. E a prova, o crente ou o cristão não gosta. Mas a prova é necessário. Por que é necessário a prova, irmão? Quando a gente vai na escola, começa a estudar, e chega o mês de outubro, acho que a nível geral no mundo, o mês de outubro, em todo que é escola, universidade, a pessoa que estuda, ela vai passar por prova. Depende do grado do estudo, é a prova. Alguns vão comer os dentes, as mãos, as unhas. Mas quando chega no final da prova, como é que diz no Brasil, no final ele vai esperar no quadro preto o boletim, eu acho que é, não é? E aquela pessoa que fez a prova, o que ela deseja? Ela deseja passar na prova, receber a aprovação. O apóstolo Paulo, segundo ao Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz: apresenta-te como obreiro aprovado. E quando a gente vai receber o boletim, eu acho que aqui o número máximo é o 10 ou 12, lá na Europa é 12, aleluia. E quando recebe um 11, oh, que maravilha. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O fim da prova não é você receber um 10, um 11, um 12. O fim da prova é uma coisa onde a maioria dos crentes vão fracassar. Sabe o que é? Você passou a prova, mas agora vem o outro. Agora vem o quid da questão. Agora vem aquele, o porém. E o porém é que você passou a prova e foi promovido. Aleluia. Mas para alguém ser promovido, tem que ir no deserto e tem que ser processado. A pessoa que não é processada, irmão, o deserto se vai tornar um castigo, se vai tornar algo difícil. Mas aqui Jesus disse, eles estavam trabalhando e não tinham tempo nem para comer. Alama, serema, italama cheia, aleluia. Mas o cuidado do Senhor disse, para aí, vamos para um lugar, aleluia. Vamos pegar o barco, vamos descansar, aleluia. E a Bíblia vai falar, e com isso termino. Quando Jesus vai lá no mar, porque Pedro estava com os discípulos, Senhor, filhinhos, tem alguma coisa para comer, Senhor? Não pescamos nada toda noite. Volta para lá, tira a rede na direita e pescaram aquela quantia de peixe. E é engraçado que quando eles estão voltando na praia, Jesus tinha fogo e tinha peixe. O que eles precisavam? Eles sabiam que tinham passado toda a noite no mar, naquele deserto, aleluia. E quando eles voltaram lá na praia,
tinha uma fogueira, tinha provisão. Não te preocupa se você sai de um deserto. Quando você chegar na praia, lá vai estar o Senhor, aleluia, com a provisão de Deus, aleluia. Amém? Por isso que nós temos aquele hino da harpa que nós cantamos somente na ceia, mas muitas vezes eu aprendi a cantar aquele hino não só na ceia, senão nos momentos difíceis. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Se lembra? Com celestial maná que Deus nos dá, bem faminto tua alma saciar. Deixa-te falar e termino. Se você está trabalhado, cansado, fatigado, o Senhor aparece lá e diz: não tem tempo nem para comer. Agora deixa tudo, vem para o deserto, para o lugar de descanso, porque ali o Senhor vai cuidar de nós, em nome de Jesus. Quem tem glórias para Jesus, diga glórias. Irmãos, eu aprendi que no deserto é faculdade de formar guerreiros que vão morar no céu. O vale, a caverna. E o interessante é que se você for para a caverna, o Senhor vai dizer, como disse para Eli: o que tu fazes aqui na caverna? Porque o Senhor também estava na caverna. E quando ele chega na caverna, ele veio para te tirar dela. Então, queridos, é interessante, não é? Deus é maravilhoso. Davi se encontrou em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Fugindo de Saul, foi parar na caverna de Adulão. Mas quando chegou lá, ele encontrou a caverna hiperlotada de pessoas desesperadas, abandonadas, casamentos arruinados, separados, pessoas endividadas, pessoas que desistiram da vida. A caverna estava cheia, mas também a Bíblia diz que os melhores homens do exército de Davi, ele tirou daquela caverna. Aleluia! Então, querido, o que parece um pesadelo, Deus transforma num sonho para coroar a tua vida. Aleluia, porque Deus é Deus. E é no deserto que Deus faz chover maná. Oh, glória! Meus amados, como é bom estar na presença do Papai do céu. Vale a pena, né, irmãos? Louvar e bendizer o nome do Senhor. Meus queridos, nós vamos ouvir mais um louvor e vamos recolher as nossas ofertas. É o momento do ofertório. A gente tem tempo, começo, culto tem que ter começo, meio e fim. Tudo direitinho. Organizado dentro de um tempo precioso, e o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, querido, nós vamos ouvir mais um hino. Vamos ouvir mais um hino com a cantora Laurinha. Aleluia, vamos ouvir mais um hino com a cantora Laurinha. Deixa Deus usar a Laurinha. Oh, glória! Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Amém. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, Senhor, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos
mudar. Mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Tu me aceitas, ó Deus, assim como eu sou, falha, cheia de defeitos, mas tu me amas mesmo assim. Reconheço que oro tão pouco e o quanto eu preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce e mais pura que o mel, reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, a mão na costa da moça, as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh, amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Aleluia, Deus. Eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade, papai. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento recebendo, participando, cultuando conosco em todo o Brasil e também algumas nações que estão também nos acompanhando nesse momento. Eu quero convidar a igreja a se colocar sobre seus pés. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Inário Judaico, Salmos de número 124. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia e você em casa acompanhe glorificando, adorando, participando, porque a presença do Senhor está aí onde você está. Quantos encontraram? Vamos ler o versículo de número 7 e o versículo 8, que diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados, podeis sentar adorando o Papai do céu. Quando nos deparamos com uma palavra tão nítida, tão clara, é um maná espiritual da parte de Deus para consolidar na nossa vida, principalmente as nossas convicções, daquilo que queremos, daquilo que somos exigentes, para que assim vivamos
de conquista em conquista e de glória em glória. Deixa eu dizer algo para a noiva do Cordeiro esta noite. Meus queridos, o salmista fala com muita propriedade. Ele abre o seu coração e lembra das batalhas, das lutas, como o inimigo o tempo todo estava no encalço, atrás, perseguindo, de alguma maneira tentando, de alguma forma, o inimigo usava tudo que tinha para desviar, desvirtuar, quem sabe quebrar o elo profético que havia na vida de Davi. Olhe para cá, queridos. Eu quero dizer para você que todos nós que temos promessa de Deus sobre a nossa vida, as lutas, elas são maiores. Elas são maiores. Mas nós não podemos olhar para o tamanho do que é a luta que temos que enfrentar. Temos que lembrar que as asas que o Senhor nos deu, ela tem grande envergadura. E nós estamos aptos a subir acima da tempestade e descansar no meio da batalha. Olhe para cá. Você imagina que Davi, desde o princípio, ele começou a enfrentar batalhas dentro da sua própria casa. O desprezo dos seus irmãos. Isso é muito difícil. Quando você convive em família e de repente você percebe que pessoas da família te desprezam. E hoje é uma coisa que está ficando rotineira, as pessoas desprezarem as outras. Alguns desprezam por você não ter condição financeira. Lhe desprezam por você não ter condições, quem sabe, de se vestir para estar em determinadas reuniões familiares. E as pessoas acham que você nem devia estar lá, porque você não está à altura de estar no meio daqueles que têm condições. E você sofre esse bullying, você sofre esse desprezo. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Queridos, é interessante que quando nós somos descartados da vida das pessoas, que eles descartam, é o momento que mais você está próximo de Deus. Porque Jesus, ele veio buscar o que estava descartado da sociedade. Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava lançado fora, descartado de famílias. Quem foi que limpou leprosos? Descartados da sociedade, nas cavernas, nos buracos, abandonados, recebiam comida descida na corda. E Jesus foi buscar eles. Jesus foi limpá-los. Queridos, eu aprendi uma coisa. Quanto mais as pessoas descartam a nossa vida de estarem tendo um contato mais próximo conosco, é quanto mais nós chegamos na presença de Deus. É interessante, os irmãos criticavam. Todas as vezes que cercava a mesa, ele era o último que se assentava. Por que ele era o último que se assentava à mesa? Porque depois que os outros já estavam todos a se alimentar, ele era o último. Mas por que, pastor? Talvez pelo cheiro do campo, pelo cheiro das ovelhas, por ter as mãos calejadas, desgastadas, e quem sabe por não ter a mesma roupa que tinham os demais. E ele era descartado. Mas o interessante, queridos, que quanto mais o mundo te subestima, quanto mais o inferno subestima a tua vida, é quando mais o Senhor te capacita. Eu quero dizer hoje para você, eu não sei quem é que está descartando a tua vida. Eu não sei quem é que está agindo, quem sabe, para desmontar o plano de Deus na tua vida. Mas eu posso te afirmar, à luz da palavra, que Satanás, ele perde essa noite na tua vida. Tu crê nessa palavra? Meus queridos,
Para você ver como Deus faz proezas na vida daqueles que são descartados. São pessoas que não estão em primeiro lugar na vida de alguns. São secundários. Mas eu vou desistir porque alguém não me quer no rol da sua amizade? Eu vou desistir porque alguém olha para mim com um olhar de indiferença? Eu não posso jamais parar por isso, né, irmão Vitor? Eu não posso desistir porque alguém simplesmente se incomoda com o Espírito de Deus que está presente na tua vida. Pastor Carlos, quando alguém descarta um ser humano que serve a Deus, que participa, que está na igreja, que está vivenciando a realeza da promessa, e alguém simplesmente o despreza, você não pode desistir jamais, porque alguém não fala a mesma língua que você fala. Você não pode desistir, porque dentro da tua casa tem uma guerra. Lembre-se, o guerreiro, aquele que confia no Senhor, ele nunca perderá uma batalha, porque quando tu tem convicção de quem tu serve, aleluia, o inimigo é obrigado a recuar. Quem crê nessa palavra? Por isso hoje eu quero falar para você, quem sabe, está me ouvindo, esse culto está chegando dentro da tua casa agora, tem sofrido as afrontas, as indiferenças, tem sentido de perto a pedância, a arrogância, o orgulho. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando o diabo resolveu apagar o teu legado, quem sabe, te deixar inerte, completamente fragmentado da fé, da esperança, o laço se quebrou. Shekala Masubiergia. Toca no teu irmão, diga: o laço se quebrou. Aleluia! Eu quero dizer para você, crente, quando ninguém acredita, aleluia, diz: você morreu, para ti acabou. A palavra de Deus para a tua vida nesse momento é esta: aleluia, o laço se quebrou e nós escapamos, aleluia, porque quem nos escolheu é maior do que toda perseguição que se remonta para tentar apagar o nosso legado. Ei, papai! Meus queridos, o descartado cuidando de ovelha, o rejeitado, chega agora um leão e arrebata uma das ovelhas. Ele era um menino, um garoto, que os seus irmãos, cada um com um tórax perfeito, homens habilidosos com armas. Aquele menino que tocava harpa, salmodiava, compunha os mais belos salmos. E ali, enquanto ele adorava, louvando o Senhor, salmodiando, ele viu o grito de uma das ovelhas sendo atacada por um leão. E a Bíblia relata que Davi partiu para cima. Ele em nenhum momento se intimidou com o leão, com aquela fera que estava com uma ovelha presa à sua boca e nas suas unhas. Mas aquele pastor de ovelhas em nenhum momento pensou na vida dele, mas a preocupação era com a ovelha que estava presa nas garras daquele predador. Eu quero falar para você hoje, quem sabe, você que está nos ouvindo em todo lugar por aí, quem sabe tu está se sentindo preso por alguma coisa que tem domínio sobre ti. Esta noite, eu posso te afirmar à luz da palavra, que o leão perseguidor, ele cai. Ainda essa noite o Senhor te liberta. O Senhor te arranca das garras, aleluia, para poder te dar aquilo que tu precisas
para seguir adiante, caminhar, aleluia, para cantar o hino da vitória. A gente pensa assim, depois que eu enfrentei um leão, pronto, acabou, eu não tenho mais problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, olha para cá. Satanás não está na terra para brincar de ser diabo. Ele faz coisas com excelência, como a Bíblia fala do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Isso aqui é muito sério. Satanás sabe que nós escapamos. Jesus Cristo cortou o laço, aleluia, com o seu sangue nos comprou. E com a sua ressurreição, a espada poderosa da salvação, aleluia, chegara. E nós fomos libertos, aleluia. E nós estamos aqui porque o laço foi cortado e quebrado. Mas, queridos, nós temos que ter um cuidado muito grande. Quando a Bíblia fala que a gente escapou como pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Eu quero falar uma coisa para você. O diabo tem muito ódio de ti. Ele range os dentes com desejo de acabar com a tua vida. Mas por que ele não tem êxito? Todas as vezes que ele parte para cima de ti, na tentativa de acabar com a tua vida, por que ele não tem êxito? Você sabe o que é isso? É porque quem cortou o laço é quem garante a tua segurança. Você sabe por que o inimigo te odeia tanto a família? Ele tem ódio dos filhos, ele tem ódio da palavra casamento, que une pessoas para gerarem e darem continuidade a uma genealogia daquela família. Você sabe por que o inimigo tem tanto ódio de duas pessoas que se juntam para adorar o Senhor, para vivenciar a promessa, para estarem juntos, sendo fiéis um ao outro, compartilhando momentos? Isso é muito forte. Por que ele te odeia tanto? Por que ele nos odeia tanto? Por que isso? Por que quando ele viu um casal que o Senhor colocara lá no Éden, gerara, criara pelo seu poder, Adão, e depois de uma costela ele fez Eva. Na hora que Satanás viu homem e mulher juntos, compartilhando amor, pensamentos, ideias, projetos, ele disse: eu vou acabar com essa união. Eu quero que tu compreenda, meu irmão, todos que escapam do laço, eles viram alvo do adversário. Mas eu vou ficar agora trêmulo, assustado, apavorado, porque o inimigo vai partir para cima de mim com um poder bélico, muito, quem sabe, maior na visão da ótica humana, que alguém diz: como que tu vai escapar de uma ação espiritual contra a tua vida? Quem não conhece o mundo espiritual pode até se assustar com a ameaça do diabo, mas quem conhece o Deus que tu serve, quem tem uma ligação direta com Cristo Jesus, sabe que o poder do Senhor é maior do que qualquer coisa, aleluia, que possa partir para cima da igreja. Querido, nós fomos constituídos por cabeça. Você tem coragem de apontar para o teu irmão e diga: Deus te escolheu por cabeça e não por cauda. Diga aí: Ele te escolheu por cabeça e não por cauda. Ele te fez para andar por cima e não por baixo. A escolha de Deus. O mundo pode te rejeitar, mas o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meus queridos e amados, para você ter ideia de como quem escapa é alvo, você imagina que toda a fúria do diabo para desmantelar o grande projeto de Deus de unir um homem a uma mulher,
gerar uma família. Eu vou te explicar por que o diabo te odeia tanto. É porque Satanás nunca teve uma esposa e nem vai ter. Ele nunca teve filhos, o diabo. E ele odeia o filho olhar para o pai, olhar para a mãe e dizer: mãe, eu te amo. Ele não sabe esse gosto e nunca vai ter de ser pai, de abraçar, de ter o filho nos braços. Por isso ele odeia tanto. Ele não suporta ver a família se desenvolver, sendo agraciada. Escapou do laço, virou alvo do inferno. Mas não pode olhar para trás, porque o Senhor não se emprazera naquele que põe a mão no arado e olha para trás. A palavra do Senhor é essa: siga em frente. Salmo 110, versículo 7. Pelo caminho tu beberás da fonte, pelo que tu prosseguirás de cabeça erguida. Levanta essa cabeça e vai, porque quem te escolheu é maior do que todas as ameaças. Eita glória! Meus amados, quando a gente pensa que não, eu matei um leão, agora acabou. Aí vem um urso. Pastor, pelo amor de Deus, um urso. Irmãos, o urso ele não ataca caminhando de 4 patas. Ele se levanta para atacar. E quando um urso está em pé, ele é maior do que um homem de alta estatura, ele é muito maior. E tem uma força terrível nos seus braços, nas suas garras. Da mesma forma, ele estava segurando, tinha uma ovelha presa nas suas garras. E mais uma vez, o protetor daquele rebanho, o pastor que pastoreava aquele rebanho, ele agora não pensa nas consequências, no que pode acontecer na vida dele. Ele parte para cima e vence o urso também, aleluia, e tira a sua ovelha e vai tratar das feridas. Eu quero hoje dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, não importa o que o inimigo queira articular, gerar para engessar teu caminho, lembre-se, você escapou. Ele te deu liberdade. Lucas capítulo 9, o Senhor disse de uma forma muito linda: eis que eu vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Nós somos abençoados, escapamos e somos hidratados por este poder que o Senhor nos facultou para sermos mais do que vencedores. Desistir? Jamais, irmã Berenice. Desistir jamais. Por isso, meu irmão querido, quanto mais as lutas se levantam dentro da tua casa, lembre-se, você escapou e o Senhor é contigo. Ele não te deixa só na batalha. Não desista, não recue. Encara o que te faz medo. E o Senhor vai fazer com que o teu inimigo fuja diante de ti. A Bíblia diz: se o teu inimigo vier contra ti, olha só, por um caminho, o teu inimigo vier na tua direção, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, desesperado, sem olhar para trás, porque ele sabe, aleluia, que o poder do Senhor é contigo na tua casa, na tua vida, na tua família. E que a tua vida, aleluia, Jesus Cristo tem exclusividade nela. Desista não, irmãos. Eu escapei. Eu estava na Serra Pelada, aquele garimpo a céu aberto, o maior garimpo a céu aberto do mundo. 1983. Subindo com um saco nas costas, numa escada daquela, Deus mamãe. Quando alguém gritou, eu já ia chegando lá em cima. Alguém gritou: a pedra, olha a pedra. Aí eu pensei: meu Deus, e agora?
minhas pernas travaram, que eu vi o tamanho da pedra, na velocidade que ela vinha, arrebentando, matando homens, esmagando, e eu fiquei preso na escada, sem ação nenhuma. A única coisa que veio no meu coração, eu gritei por Jesus. Eu gritei pelo nome de Jesus. Eu disse: Jesus! Quando eu falei isso, deixa eu dizer para você, eu ouvi um som como metal batendo numa pedra muito dura. Foi tão forte o barulho que me cobriu de pedaço de pedra pequeno, areia, poeira, terra, lama. E eu agarrado na escada, passou uma banda da pedra de um lado, a outra banda passou do outro. Passou matando vida, destruindo lá para baixo, ferindo. E as pessoas passavam a mão na pedra cortada. Parece que ela foi cortada a laser. E aí o meu irmão que estava de frente, que fechou os olhos e ao mesmo tempo ficou me olhando e tentando tapar os olhos para não ver minha morte. Ele viu o anjo bem na minha frente, arrancou da espada e partiu a pedra em 2 pedaços. Por quê, pastor? Porque eu escapei, aleluia. Porque você escapou. E aqueles que escaparam, aleluia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor para guardar, aleluia. Observe que o anjo desceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Pastor, por que o anjo assentou sobre a pedra que removeu do túmulo? É para que ela não voltasse para lá. Quando o Senhor arranca a pedra da tua vida, Ele manda que o anjo assente nela, aleluia, para que ela não volte para tropeçar no teu caminho. Quem tem Cristo, aleluia, na tua vida abundante, escapou daquilo que poderia engessar a tua vida. Então, meus queridos, como é maravilhoso escapar e permanecer salvo. Essa geração, esses anos que nós estamos passando, não é fácil. Não é fácil, irmão Valdinã. Servir a Deus no século 21 é um milagre. Eu vejo como um milagre nós ainda conseguir juntar pessoas para chegar numa terça-feira para ouvir a palavra de Deus. É um milagre, um milagre. Na Europa, daqui um que é europeu conhece, só tem um culto, não tem 2 cultos por semana, é um culto por semana. E ainda tem que fazer almoço, preparar café, porque o povo para ir já tem a certeza que lá vai ter o café, vai ter o almoço. E o pastor ainda paga, às vezes, um ônibus que vai passar em tal lugar, juntando alguns grupos para trazer para a igreja. Porque se não fizer, não vem. Pastor, será que isso pode atingir o Brasil? Já atingiu. Hoje tem pessoas que não precisam de muita coisa para deixar de vir num culto como esse. Não precisa nem qualquer coisinha. A pessoa já disse: não, eu estou cansado, eu não vou. Não, hoje não dá. Ô meu irmão, cada vez que a gente se junta para adorar o Papai do Céu, você não sabe o quanto a nossa armadura é reforçada. É reforçada. Eu estava indo buscar o Alisson, meu filho. E aí, eu encostei para saber o preço de uma escada, para comprar, para poder subir aqui no telhado. Quando eu entrei na loja, as cadeiras das pessoas que vêm estavam tudo ocupadas. Tinha um cliente em cada mesa daquela. E eu fiquei em pé. E eu fiquei observando como quem tem Jesus na vida faz a diferença. Faz a diferença. Veio uma mulher. Quando ela chegou perto de mim, ela estava chorando muito. E eu estava em pé.
Ela olhou dos meus pés à minha cabeça e disse: você é um anjo de Deus. E eu disse para ela: sou. Ela disse: me socorra. Eu estava ali do outro lado, em pé, esperando passar um carro com velocidade para mim pular, para ele passar por cima de mim. Mas de repente, eu vi como uma luz brilhando, e eu fui observando e vi que aquela luz estava brilhando na sua vida. Ela disse: você pode me dar um abraço? Digo: posso. Abracei de meio de lado. Pastor não anda agarrando de frente, não. Homem de Deus, homem que tem cuidado, não anda agarrando de frente. Eu abraço sempre, e quando ainda vem de frente, eu ainda faço assim, ó. Abracei, coloquei a mão nela. Eu disse: volta para casa, porque Deus acabou de ferir o teu marido no sentimento mais profundo dele. E ele está chorando agora. E dentro dele está reverberando a voz do Senhor dizendo: pede perdão para ela. Volta, te rende, porque ela não te fez mal algum. Volta. Ela disse: o senhor conhece ele? Deus me disse que o nome dele é Edivaldo. Ela: ai meu Deus. Eu disse: você não viu? Você olhou algo que te fez chegar até a mim? Ela disse: eu vi uma luz. Volta para tua casa. Ela caminhou olhando para trás, caminhava, olhava para trás, e eu com a mão estendida, até que o rapaz chegou: por não, senhor. Aí eu até me esqueci que eu ia comprar uma escada. Aí eu digo: peraí, para me lembrar o que eu vim fazer aqui. Queridos, como vale a pena ter convicção. Olha para cá. Vale a pena ter convicção de quem você é, em quem você crê, sabendo para onde você vai. Convicção. Não desista, não deixe que as pessoas venham apagar a lâmpada da tua vida com palavras que ferem, que distorcem. Mas te fortaleça em Cristo. O laço se quebrou e você escapou. A morte jogou o laço para te arrastar, mas o anjo do Senhor cortou. Aleluia! E você escapou, eu escapei, nós escapamos. Por isso, esta noite, guarde bem essa palavra no teu coração. Você, internauta que está conosco aqui, ouvindo essa palavra, o Senhor não desistiu de você, e você também não pode desistir dele. Ele está sempre pronto a te ajudar, a resgatar, a iluminar a tua vida. Queridos, como é bom. Você sabe qual foi a sensação que eu tive? Naquela escada eu não dei conta de sair, minhas pernas tremiam muito. Meu irmão correu, me abraçou, disse: ô meu filho. Ele falou assim, me abraçou. Eu sou mais velho do que ele. Ele me chamou de meu filho. Ele disse: ô meu filho. Meu maninho me abraçou e disse: tu escapou. E eu vi. Aí ele chorou. Eu digo: tu viu o quê? Ele disse: eu vi o que estava bem diante de ti. Eu quero te dizer que não adianta fazerem qualquer trabalho contrário contra a tua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Receba essa palavra, creia nela, viva a excelência dessa palavra. O laço está quebrado, a vida pregressa ficou para trás, as sequelas do passado não podem interferir no teu presente. A ponte está pronta, nós escapamos para atravessar por ela. Quem é essa ponte? Cristo, o pontífice. E é através dessa ponte que chegamos a Deus. Se coloque em pé.
Oh, papai. Aleluia. 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 Meus queridos e amados, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor proteja a tua casa, a tua família. Lembre-se, olha a palavra de Deus para você. Lembre-se, o laço quebrou e você escapou. O Senhor colocou um anjo para te guardar. Alguém pode dizer, acabou para você. Não, agora é que vai começar novas experiências. É a partir de agora que começa uma nova construção na tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença dos santos aqui, avisando para os irmãos que nós vamos começar um projeto chamado Dorcas. Nós vamos criar uma secretaria especial para a gente atender necessidades com cestas básicas, roupas usadas. Irmãos, eu tiro do que eu estou vestindo. Quando alguém me pede uma roupa, eu não pego aquelas coisas acabadas que as traças estão comendo, que fede a ninho de urubu. Eu não faço isso. E eu ainda digo para meu bem, meu amor, essas camisas, essas roupas estão lavadas. É assim que a gente faz. Porque nós vamos ajudar pessoas que vão precisar delas. A pessoa poder pelo menos estar numa reunião com a camisa é melhor. Não tem condição de comprar, a gente vai juntar roupas. Eu vou visitar o guarda-roupa da Berenice, vou dar um limpa lá. Eita glória. Irmã Salomé, a gente vai visitar o guarda-roupa da irmã Ione. Eita, meu Deus, da Iolene, da Marlene, da Ionete, da Luciene, da Guia. Ei, papai, da irmã Rita de Cássia. Ainda tem mais Eliene, que nós vamos visitar lá. Eita, papai. Mãe Elisângela. Então, todos nós, os homens, Valdinã, todos nós, dentro das possibilidades, a gente vai estar ajudando. Viu, irmãos? Vamos criar uma secretaria de assistência. Tá bom? Deus está nesse negócio. O Senhor falou no meu coração. E eu quero dizer para os nossos internautas, aqueles que desejarem ajudar essa secretaria de assistência para as pessoas que tanto precisam de socorro. A gente vai criar essa secretaria, ela já começa a estar, a partir de agora, na sua plenitude, sendo executada. Eu vou estar orando pela irmã Elisângela, aqui agora. A irmã Elisângela pode olhar entre as irmãs, escolher umas para estarem com você nessa secretaria, tá? A gente vai deixar bem claro que a gente vai acudir muitas pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eita, papai. Então a gente vai estar orando, amados, e todos nós vamos ajudar. Tem muita gente precisando de socorro, viu? E eu vou conversar com os amigos que nós temos, que é para a gente ter aqui sempre cestas básicas, glória a Deus, para nós distribuir cesta básica. E nós vamos atender também as necessidades dos nossos irmãos da nossa igreja, principalmente com cesta básica, porque tem vez que chega o final do mês, paga tanta coisa, que no final do mês a comida fica mais fraca, e nós vamos estar ajudando também nossos irmãos que vão estar precisando, que estão, às vezes, paga a luz, paga aluguel, e aí termina só no feijão com arroz, não é? Faltando a carne, alguma coisa, mas a gente vai estar auxiliando, porque é uma forma da gente cuidar. Evangelho é isso, é zelo, é cuidado. Então, meus irmãos, nós já vamos estar orando pela nova secretaria, aleluia, Dorcas,
de atendimento. Minha filha, fica em pé, que sei que você está cheia de dorzinha. E eu ainda vou te orar e te ungir. Oremos. Pai amado e querido Deus, aqui estão essas vidas preciosas, meu Pai, que vão estar à frente, meu Deus querido, desta obra para atender as necessidades aqui no bairro, meu Pai querido, em vários lugares, Pai Santo e Justo, vão estar fazendo um cadastro, visitando famílias carentes, aonde nós estaremos, ó Deus, chegando, dentro das nossas possibilidades, ajudando, meu Pai, e eu quero aqui no teu nome, segundo a propriedade do teu reino, pela glória da tua palavra, abençoando, meu querido Deus, a irmã Elisângela, irmã Lília, irmã Ione, irmã Eliene, e as demais que vão estar junto com elas nessa batalha. Assim, Pai, eu quero te agradecer também, meu Senhor, por todos os nossos internautas, todos aqueles que estão se inscrevendo para participar dos cultos oficiais aqui da Aprisco. Que haja saúde, aquele que está doente, receba em nome de Jesus o milagre, o renovo de Deus, a restauração, aleluia, a cura divina. Pai, abençoa o irmão Carlos, abençoa o pastor Antônio Ferreira, todo o nosso corpo de ministério de obreiros, as irmãs, todos os nossos cantores, todos os santos. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Coloque as mãozinhas para receber as bênçãos apostólicas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Fale, minha flor preciosa. Oh, ela está reconciliando. Olha aqui, irmão, uma alma para o reino de Cristo está reconciliando.